benzeno, enóis e fenóis. Você conhece a história de Moby Dick? Já ouviu falar em Moby Dick? Moby Dick é a história de um cetáceo, né, que é um parente da baleia que a gente conhece, baleia verdadeira, né? Então, essa história é um romance do escritor Herman Melville sobre um cachalote. Então, o cachalote é um tipo, é um cetáceo, né? É um parente da baleia verdadeira, tá? Às vezes, muitas pessoas chamam de baleia, né? Mas ele não é uma baleia. Então, um cachalote de cor branca, que foi perseguido e mesmo ferido várias vezes por baleeiros, conseguiu se defender e destruí-los nas aventuras narradas pelo marinheiro Ismael, junto com o capitão Ahab, e o primeiro imediato Starbuck a bordo do baleeiro Pequod. Não sei como pronuncia esse nome, tá? Pequod. Bom, então eu coloquei aqui o cachalote com um asterisco para justamente falar para vocês que, embora seja popularmente considerado uma baleia, ele não pertence à família das chamadas baleias verdadeiras. Então, esse cetáceo, ele tem como característica distintiva possuir na cabeça uma substância cerosa de cor leitosa que se chama espermacete, tá? Fica aqui nessa região da cabeça dele. E o espermacete é encontrado no órgão do espermacete, à frente e por cima do crânio da baleia, né? Desse cetáceo, ó, nessa região aqui. E também na parte frontal da cabeça, acima da mandíbula superior. O órgão do espermacete pode conter até 2.000 litros de espermacete. É muita coisa, né? E aqui, até deixo de sugestão, tem esse filme aqui que está até disponível no Netflix, não estou ganhando nada para fazer essa propaganda, mas eu não sei, talvez vários de vocês já tenham até assistido, que se chama No Coração do Mar. Esse filme, ele foi inspirado numa história verdadeira, né, que aconteceu com esse navio baleeiro aqui, Essex, na Nova Inglaterra. E ele foi atacado lá em 1820, uma baleia gigantesca que apresenta uma estranha e incomum sede por vingança. Então, é inspirado em fatos reais. E esse desastre marítimo, inclusive, teria servido de inspiração para a criação de Herman Melville para o livro, né, Moby Dick. Então, esse filme, ele é baseado numa história real que aconteceu, né? E o livro, Moby Dick, foi inspirado, né, entre outras inspirações do escritor, né, foi esse acontecimento real, né, com esse naufrágio desse baleeiro, né, que foi atacado por uma baleia, né, por esse tipo de um cetáceo, né, cachalote. Bom, então já deixei a dica do filme, falamos um pouco sobre essa característica desse animal, né, que tem esse espermacete na cabeça. E essas histórias, elas estão inseridas no contexto da caça às baleias, né, que é algo terrível, inclusive, né, principalmente atualmente, que a gente tem mais consciência, né, da preservação das espécies. E essa atividade, ela teve um grande impacto econômico lá no século XIX. E lá, na época, ele era utilizado na iluminação pública. E, inicialmente, ele foi usado diretamente na queima, em lampiões. Então, era utilizado para queima lá, né, dos lampiões, para fazer a chama. E, posteriormente, na geração de gás de iluminação, tá? Aí você está se perguntando aí, o que isso tudo tem a ver com o benzeno, né? Inclusive, para quem já assistiu aquele desenho Procurando Dory, né? Um dos personagens lá do desenho, amigos lá da Dory, lá no parque aquático, lá no zoológico, onde ela fica lá,
tem, né, um cachalote lá, porque também tem estudos que indicam que esse espermacete está relacionado com o fenômeno de ecolocalização, né? E aí até tem uma parte lá da historinha que é relacionado com isso, é bem interessante também. Então, mais um filme para vocês assistirem. Bom, então, o que isso tudo tem a ver com o benzeno? Então, tem tudo a ver, né? Então, por exemplo, Michael Faraday, quando a gente pensa em Faraday, a gente não pensa em nada relacionado com química, com benzeno, né? A gente pensa mais na parte eletromagnética, né? Eletricidade, né? Mas ele também tem relação com isso, tá? Com o benzeno. Então, o gás da queima lá do óleo da baleia, né, o gás era obtido pelo aquecimento do óleo a altas temperaturas, né, do óleo da baleia. E nos reservatórios onde este gás era armazenado sob pressão, formava-se um resíduo. Então, dessa queima, gerava um resíduo oleoso, tá? E Michael Faraday, o grande cientista inglês que fez grandes contribuições no estudo da eletricidade e do eletromagnetismo, estudou a composição química desse óleo. Então, foi ele quem estudou a composição desse óleo, desse resíduo oleoso aqui, entre 1820 e 1825. E deste estudo, resultou a descoberta de uma substância muito importante. Inicialmente, Faraday a chamou de bicarbureto de hidrogênio. Só que cerca de 10 anos depois, a substância passou a ser designada pelo nome que tem atualmente, que é benzeno, né? Então, aqui, ó, poste de iluminação, né, que era feito com a iluminação com a queima do óleo, né? Bom, então Faraday estudou as propriedades físicas e químicas do benzeno e determinou a fórmula molecular do benzeno. Nessa época ainda não chamava benzeno, né? Era o bicarbureto de hidrogênio. Então ele determinou que havia essa proporção aí, ó, C6H6. Já numa outra vertente, nós temos a investigação de uma especiaria que é chamada goma de benjoim, que é um produto originário da Ásia e comercializado desde as épocas das grandes navegações. Lá no século XVI, em 1556, a goma de benjoim foi investigada pelo alquimista Nostradamus. Já ouviram falar do Nostradamus, né? A gente pensa nele como um vidente, né? Ele está relacionado com profecias, né? Só que Nostradamus era um alquimista. E ele, lá no século XVI, submeteu a goma de benjoim a uma destilação seca, que é tipo uma sublimação hoje em dia. E obteve um produto cristalino. Posteriormente, esse composto foi denominado ácido benzoico, porque antigamente a grafia de benjoim era benzoim, né? Então ficou ácido benzoico. Então, aqui está essa resina que é extraída da árvore, né? E aqui, ó, a resina. Tá? E Nostradamus ficou famoso por sua suposta capacidade de vidência, né? Sua obra mais famosa, chama As Profecias, é composta de versos agrupados em 4 linhas, quadras, organizados em blocos de 100 centúrias. Algumas pessoas acreditam que estes versos contêm previsões codificadas do futuro. Tá? Então, além de ser vidente, Nostradamus também isolou o ácido benzoico da goma de benjoim. Lá em 1835, né, demos um salto aí, Mitscherlich aqueceu o ácido benzoico em presença de cal hidratada, hidróxido de cálcio, né? E aí ele obteve o benzeno pelo aquecimento do ácido benzoico com cal hidratado, tá? Aqui tá a foto dele. Então, o benjoim,
ou óleo de benjoim, é o nome dado a uma resina procedente da goma extraída da casca da árvore através de incisão. A árvore é essa espécie aqui, Styrax benzoin, tá? Esta resina é depois misturada com álcool, sendo usada como fixador de perfumes até o dia de hoje. O benjoim é empregado em vários produtos, como incenso, tradicionalmente usado como defumador, e também como o conhecido bálsamo do monge, que é uma tintura indicada para problemas respiratórios. As sementes da árvore são usadas artesanalmente como contas de rosário. Bom, a partir da década de 1850, a química orgânica se desenvolveu, né? A gente já viu isso lá na primeira aula, quando a gente falou sobre a história da química orgânica, né? Então, houve um grande desenvolvimento no que diz, né, respeito à estrutura dos compostos. E logo a estrutura do benzeno se tornou motivo de grande controvérsia, tá? Somente em 1855 que outro pesquisador alemão, Kekulé, propôs a fórmula molecular correta, tá? E foi essa daqui, ó. Então, ele propôs uma fórmula estrutural baseada na fórmula molecular e nas características reacionais que ele observou para essa molécula de benzeno, tá? Então, ele propôs essas duas estruturas químicas aqui. Tá? Vamos falar mais um pouco sobre isso. Essa estrutura de Kekulé não foi aceita de forma unânime, já que haviam outras propostas para a estrutura do benzeno, né? Então, como a gente já falou anteriormente, ali com o desenvolvimento, né, da teoria estrutural, dos compostos orgânicos, foram surgindo propostas de estruturas químicas para o benzeno, atendendo, né, a algo que explicasse aquela proporção C6H6 e também que explicasse as propriedades reacionais do benzeno, né? E aí várias propostas surgiram. Aqui estão algumas das propostas que foram surgiram para a estrutura química do benzeno, né? Então havia muitas restrições na proposta de Kekulé. Por exemplo, o benzeno ele não se comporta como um alceno, que é um hidrocarboneto com ligação dupla, né? Nós já vimos exemplos de alcenos, né? Apesar de ter ligações duplas. Então, houve uma rejeição para essa estrutura de Kekulé, porque, considerando que são ligações duplas, os alcenos, eles têm várias características, né, peculiares, tipos de reação que eles sofrem, e o benzeno não seguia esse padrão das ligações dos alcenos, né? E aí começou, né, houve uma rejeição para essa proposta. Então, os alcenos sofrem reação de adição, enquanto o benzeno sofre reação de substituição. Então, como explicar essas propriedades diferentes se está propondo que o benzeno tem duplas ligações, né? Então, por essa estrutura de Kekulé, o benzeno deveria gerar 4 produtos substituídos, que seriam os produtos da reação de substituição do benzeno, porque já tinha observado que o benzeno não sofre adição, mas sim substituição. E já que ele sofre substituição, se você tiver um benzeno bissubstituído, haveria 4 possibilidades de produtos. Então, uma possibilidade seria, ó, os substituintes estarem, ó, em carbonos fazendo ligação simples aqui, ó. A outra possibilidade, ó, é uma ligação 1,3, né? Aqui é uma ligação 1,2, aqui seria uma ligação 1,3. Outra possibilidade, ligação 1,4. E a outra possibilidade seria outra ligação 1,2, né? Substituintes nas posições 1,2, só que aí com ligação dupla carbono-carbono. Aqui, ó, era ligação simples carbono-carbono. Então, seriam essas 4 possibilidades de produtos de substituição. E essa era uma visão teórica da reação de formação destes compostos.
Só que quando a reação foi feita, chegaram-se apenas 3 compostos distintos. Então, assim, Kekulé imaginava que obteria 4. Só que quando foi feita a reação, ele só obteve 3 produtos. Não obteve 4, obteve 3 produtos. Então, isso quer dizer que a estrutura do benzeno não era exatamente essa, né? Então, para solucionar essa questão, Kekulé fez uma proposta ousada, principalmente para a época em que ele viveu, né? Então, a sua hipótese era que as ligações duplas não estavam fixas. Então, não é que nem nos alcenos que tem duplas ligações isoladas, né? Que a dupla ligação está ali fixa entre aqueles 2 carbonos, né? Então, ele concluiu que no benzeno não era assim, que essa dupla ligação não estava fixa, mas sim vibrando entre 2 posições extremas. Então, segundo o Kekulé, o benzeno poderia ser descrito dessas 2 formas aqui, de modo equivalente. Então, ele já naquela época, ele propôs que o benzeno poderia existir nessas 2 formas, mas representando a mesma substância. Então, essas duplas ligações não seriam fixas, né? Ele imaginou algo assim, uma vibração, ele chamou, né, de uma vibração entre essas 2 formas. Então, para ele, os átomos e as ligações vibrariam em todas as direções, assim todos os carbonos teriam as ligações iguais. Porque, né, para ter esses 3 produtos, ele percebeu que essas ligações deveriam ser equivalentes. Então, ele não propôs um equilíbrio entre as estruturas, ele não propôs um equilíbrio, tá? Ele propôs que assim era a forma de você representar uma única substância apenas, tá? Então, não é uma estrutura se transformando em outra, são apenas representações possíveis para a mesma substância, tá? Então, foi isso que ele propôs. Eu falei o ano que foi isso? 1865, né? Bom, então essa proposta visionária de Kekulé foi comprovada no século XX, tá? Com o surgimento do conceito de ressonância, que é a ressonância, ela é um fenômeno de deslocalização eletrônica, que é justamente o que explica o fato dessas ligações duplas não serem fixas nessas posições, né? E por determinação da estrutura de raio-x. Então, foi assim que se confirmou a estrutura química do benzeno, né? Então, por essas técnicas, ficou comprovado que todas as ligações do benzeno são iguais entre si. Então, essas ligações aqui, na verdade, elas não são nem ligações duplas e nem ligações simples. Elas são algo intermediário a isso, tá? Então, existe essa deslocalização eletrônica. E aí, o híbrido dessas estruturas é representado dessa forma. Por isso que a gente representa o benzeno dessa forma, tá? Com esse círculo aqui no meio. Porque esse círculo representa, então, essa deslocalização eletrônica, tá? A ressonância. Bom, então, os produtos obtidos da substituição do benzeno, quando a gente pensa num benzeno bissubstituído, são esses 3 aqui, ó. Quando você tem a substituição nos carbonos 1 e 2, no carbono 1 e 3, entre os carbonos 1 e 3, e carbonos 1 e 4, tá? Aquela quarta possibilidade era outro tipo de substituição 1 e 2, né? Mas como agora a gente sabe que a ligação dupla não é fixa, né? Então, só tem essa possibilidade. Então, a estrutura do benzeno foi solidamente comprovada. Os compostos que possuem benzeno em sua estrutura são chamados de compostos aromáticos, tá? E essa denominação vem lá de 1855, quando se percebeu que muitos compostos presentes em óleos essenciais, como o óleo do cravo da Índia, possuíam em sua constituição uma relação carbono-hidrogênio semelhante à do benzeno. Então, lá naquela época, eles já perceberam, fizeram essa associação, né? Eles não sabiam a estrutura química do composto, do óleo do cravo da Índia, por exemplo.
mas eles já sabiam que tinha essa proporção aí, essa relação de carbono e hidrogênio numa proporção 1:1 igual a molécula do benzeno tem. Então, é necessário enfatizar que não há uma associação entre o anel benzênico e o cheiro agradável. Então, assim, eles associaram que tinham vários compostos que exalavam, né, um cheiro agradável e que tinha essa relação carbono-hidrogênio 1:1, mas isso não é uma obrigatoriedade, assim, não, nem todos os compostos que têm benzeno em sua estrutura apresentam cheiro agradável, tá? E muitos deles também nem é recomendável inalar, né? Por serem tóxicos. Então, essa denominação se mantém em uso. Então, por isso que a gente, quando se refere a compostos que têm benzeno em sua estrutura, eles são referidos como compostos aromáticos. Há outros tipos de moléculas definidas como substâncias aromáticas, né, compostos aromáticos. Há alguns critérios a serem seguidos, tá? Mas também foge do objetivo dessa aula. Bom, o anel benzênico está presente em muitas substâncias cotidianas, por exemplo, os aminoácidos, tirosina e fenilalanina, alimentos defumados, e estudos indicam que a ingestão de substâncias poliaromáticas, ou seja, com várias, né, estruturas, por exemplo, alguns exemplos de substâncias poliaromáticas são substâncias que têm vários anéis benzeno, né? Mas existem outros tipos também. E sabe-se que algumas dessas substâncias podem causar câncer, tá? Então, por exemplo, a fumaça produzida pelas churrasqueiras contém quantidades consideráveis de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, compostos cancerígenos que podem causar doenças respiratórias e mutações no DNA, tá? Então, aqui é só uma reportagem contextualizando, né, essa possibilidade de essa toxicidade, né, de alguns desses compostos. Bom, gente, vamos dar nome a essas substâncias? Como será que a gente nomeia esses compostos, né? Bom, vocês já sabem que quando a gente tem esse grupo CH3 aqui na forma de substituinte, ele se chama metil, lembra? Então, com um carbono é met, e daí para substituinte, né, você acrescenta o il, fica metil. Então, se a gente fosse determinar uma cadeia principal aqui, a cadeia principal ia ser o anel benzeno, tá? Então, ó, o nome dessa estrutura é relativamente simples. A gente chama de metilbenzeno, tá? Metilbenzeno. Preciso falar um metilbenzeno? Não, porque já subentende que o grupo, onde o grupo metil estiver ligado, vai ser o carbono 1, tá? Seguindo esse raciocínio, ó, esse substituinte aqui, ó, 2 carbonos, et, é um substituinte, então fica com final il. Então, é o etilbenzeno. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, é 4 carbonos, né? É but. É substituinte, então vai ficar butil. Então, fica butilbenzeno. Agora, quando o anel aromático tem 2 substituintes, podemos usar os prefixos orto, meta e para. E eles indicam as posições nas substituições. A substituição nas posições. 1 e 2 é orto, 1 e 3 é meta, e 1 e 4 é para, tá? Então, veja aqui, ó. Esse grupo aqui, né? Poderia ser 1, 2 dimetilbenzeno, né? Lembra que na hora de escrever, a gente coloca 1,2 dimetilbenzeno. Só que na hora de ler, você fala 1, 2 dimetilbenzeno. Só que essa posição 1, 2, você também pode chamar de orto. Então, fica orto dimetilbenzeno.
tem que colocar dimetil. Se você tem dois substituintes iguais, você não pode falar ortometilbenzeno. Tá errado, tá? Porque você tem que... Se você está falando que é orto, então quer dizer que você tem o grupo... Um grupo ligado no carbono 1 e um grupo ligado no carbono 2. E aí você só se refere a um grupo metil, então quem está no outro carbono, né? Então é orto-dimetilbenzeno, tá? Se forem substituintes iguais. Vamos supor que sejam substituintes diferentes, que você tenha aqui um CH3 e aqui um CH2, CH3. Então vai ser orto-etilmetilbenzeno, né? Essa molécula aqui, quando você tem os grupos CH3 em orto, né? Ela também se chama ortoxileno, é o nome comum dela, é o nome usual dela e é um nome muito utilizado, tá? Ortoxileno. Então, quando você ouvir falar de moléculas desse grupo xileno, né? Você sabe que são anéis de benzeno com dois grupos metil, tá? Então, o ortoxileno, posição 1, 2. Metaxileno 1, 3, paraxileno 1, 4. Então, olha só, na posição 1 e 3, eu tenho o metadimetilbenzeno, tá? Metadimetilbenzeno. Você também pode representar só com um Mzinho, ó, e o tracinho, né? Então, metadimetilbenzeno, ou metaxileno, tá? E aqui a posição 1, 4, para-dimetilbenzeno, ou P, né, que você também fala que é para-dimetilbenzeno, você não fala P-dimetilbenzeno, né, é para-dimetilbenzeno, ou para-xileno. Aqui outros tipos de compostos aromáticos, né, por exemplo, naftaleno, que a gente conhece como naftalina, né, que é utilizado para espantar a barata, né, e outros insetos, né, às vezes a gente fica lá com os casacos do inverno cheirando a naftalina, né, tirar traça. Então, é essa substância aqui, tá? Bom, vamos falar agora do fenol. O fenol é uma função muito parecida com o benzeno, só que a diferença é que ele possui, ó, uma hidroxila ligada no anel aromático. Não, ele não precisa ter esse grupo metil aqui ligado no anel aromático, tá? Mas o grupo hidroxila, sim. Então, o fenol, ele é o anel benzeno com a hidroxila, tá? Eu vou desenhar ele aqui. Isso aqui é o fenol, ó. Este é o fenol. Existem diversos exemplos dessa substância no nosso dia a dia, como é o caso dessas 3 substâncias aqui. Essas substâncias são encontradas no desinfetante conhecido como creolina. Já ouviram falar da creolina? Né? Então, a creolina ela é composta pela mistura dessas 3 substâncias aqui, que são isômeros, né? Mas cada uma é uma molécula diferente, ó. A posição do grupo metil em relação à hidroxila é diferente, ó. Aqui é 1, 2, ou seja, é orto, né? Aqui 1, 3 é meta e aqui 1, 4, para. Como que a gente dá o nome dessas estruturas aqui? Tem várias formas da gente dar o nome dessa estrutura, tá? Por exemplo, vocês já sabem que isso aqui é fenol. Então, essa estrutura aqui, a prioridade, né, na hora de você nomear essa cadeia carbônica, a prioridade é sempre a função, né? Então, aqui, ó, onde a hidroxila está ligado, vai ser o seu carbono 1. Aqui 2 e aqui 3. Então, por exemplo, essa molécula aqui pode ser chamada de 3-metilfenol. Ou também ela pode ser chamada de meta-metilfenol. Ou o M, né? Metilfenol, que também é meta-metilfenol, tá? Ela também tem um nome usual que é
cresol, tá? Esse termo aqui, quando você tem o fenol e o grupo metil, tá? Aqui, no caso, eles estão na relação meta. Aqui, a gente tem o 4-metil fenol, certo? Ó, 1, 2, 3, 4. Ou então, para metil fenol. Ou também para cresol, tá? E aqui, ó, posição 1, 2, então a gente tem 2-metil fenol, orto metil fenol e o orto cresol, tá? Então, vejam aqui que essas moléculas, elas são isômeros, né? Que também a gente acabou de falar sobre isso, né? Isômeros. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem 3 substâncias diferentes aqui, né? Aqui, ó, substância 1, 2 e 3. Elas são diferentes uma das outras, por características diferentes, né? Então, são 3 moléculas diferentes, mas que apresentam a mesma fórmula molecular. Então, elas são ditas isômeras, né? São isômeros. E essas 3 aí são os componentes da creolina, tá? Uma outra pergunta importante. Qual que é o grupo funcional dos fenóis? Qual é o grupo funcional dos fenóis? Vamos desenhar aqui. Estou dando um tempo para ver se... Quem é o grupo funcional dos fenóis? É a hidroxila, tá? Assim como nos álcoois. Então, quer dizer que o fenol é um álcool? O que vocês acham? Fenol é um álcool? Sim ou não? Posso chamar o fenol de álcool? Fenol é um tipo de álcool. Verdadeiro ou falso? A resposta é falso. O fenol não é álcool, tá? Fenol não é álcool. Fenol não é álcool, tá? Por que não é álcool se ele tem hidroxila ligado? Bom, quando a gente estudou álcoois, eu falei para vocês que o álcool, né, o grupo funcional é o OH, que é hidroxila, ligado em carbono, que faz 4 ligações simples, que é o carbono sp3, né? O fenol, ele é uma hidroxila ligada no benzeno, tá? Isso aqui que é o fenol, é a hidroxila ligada no benzeno. Mas é só por causa disso? Não, não é só por causa disso. A questão é que isso faz com que as propriedades do fenol sejam diferentes das propriedades dos álcoois, tá? Então, pelo fato deles apresentarem propriedades diferentes, isso caracteriza, né, separa eles em classificações diferentes, tá? Então, essa hidroxila ligada ao anel aromático, ela representa um grupo funcional distinto, que é o grupo dos fenóis, tá?
E a gente tem a hidroxila ligada no carbono, que faz 4 ligações simples, que caracteriza os álcoois, que apresentam propriedades distintas, tá? Por exemplo, gente, a principal diferença do fenol com os álcoois é isso aqui, ó, acidez, tá? Essa é uma propriedade, se você tiver que listar uma, é a mais importante, assim, a mais evidente, tá? É a acidez dos álcoois, desculpa, é a acidez dos fenóis, tá? A acidez do fenol, tá? Então, o fenol neutraliza bases, produzindo sal e água, e os álcoois não reagem com bases, tá? Então, por exemplo, se tem um experimento, vocês já ouviram falar na fenolftaleína? Fenolftaleína. A fenolftaleína, ela é um indicador, tá? Ela é um indicador. Então, no laboratório, quando vai fazer reações de titulação, uma titulação ácido-base, a fenolftaleína, ela serve para você perceber quando você chega no ponto de neutralização entre um ácido e uma base. Então, por exemplo, a fenolftaleína em meio básico, se você colocar a fenolftaleína numa solução de hidróxido de sódio, ela fica com a solução vai ficar com uma coloração rosa, tá? E aí, à medida que você vai acrescentando ácido, esse ácido vai neutralizando a base, gerando sal e água, e você vai eliminando a base daquela solução, né? Porque ela está sendo consumida e gerando ácido, sal e água. Então, chega um ponto que vai ser o ponto de viragem, que é quando você vai consumir toda a base, e aí você vai chegar num ponto neutro, né? Onde você vai ficar só com sal e água na solução. E aí, nesse ponto, a cor da solução vai mudar de rosa para incolor, tá? E aí, em meio ácido, a fenolftaleína também fica incolor, né? Então, assim, se você fizer um experimento onde você tiver uma solução de base com fenolftaleína, a cor da solução vai estar rósea. E aí você for pingando fenol, você vai ver que com o tempo, né, com o tempo não, conforme for acrescentando fenol, vai acontecendo a reação de neutralização, gerando sal e água, até que vai chegar um momento em que o indicador vai passar de rosa para incolor. E agora, se você pegar o etanol, que é um álcool, e pingar lá, você pode colocar 1 litro de etanol lá, que a solução vai continuar rosa, tá? Porque não tem a neutralização, tá? Não acontece uma reação ácido-base, porque os álcoois não têm caráter ácido, tá? O fenol tem caráter ácido, tá? Então, o ácido com uma base ocorre a reação gerando sal e água, tá? Olha aqui. Então, o fenol, ele é um ácido, ele doa um H+, tá? Ele doa esse H+, o hidróxido, que é uma base, recebe esse H+, e gera H2O, água, né? E aí, quando ele doa o H+, ele fica na forma de fenóxido, né? Ele fica O- aqui, vira um fenóxido. E aí, o sódio fica de contraíon, gerando sal. Então, fica fenóxido de sódio e água. Agora, o etanol, que é um álcool, ele não doa esse H+ com facilidade, porque se ele doar esse H+, ele vai gerar um íon, né, uma base conjugada, que vai ser o etóxido, vai ser CH3CH2O, e essa espécie é muito reativa, ela é uma base forte, é muito reativa, então a tendência é ela pegar o H+ de volta e voltar para essa forma neutra. Então a reação, ela não tem né, ela não tem o equilíbrio dela está todo deslocado aqui para os reagentes, tá? Ela não doa esse H+ com facilidade. Então, o álcool, ele não tem caráter ácido. Agora, o fenol, ele já doa com um pouco mais de facilidade esse H+ aqui. Então, aí consegue gerar esse sal, tá?
Então, fenóis têm caráter ácido. Bom, a nomenclatura do fenol é muito parecida com a do benzeno, né? A gente já até viu um pouco, né? Vimos sobre o orto, meta e parametilfenol, né? E esse grupo OH, ele é chamado de hidroxi, tá? E a cadeia principal é chamada de benzeno. Então, você pode chamar isso aqui de fenol, mas se você for usar a nomenclatura do benzeno, ele vai se chamar hidroxibenzeno, certo? Então, a cadeia principal é o benzeno e aqui o hidroxi é um substituinte, né? A hidroxila, né? Então, vai ficar hidroxibenzeno. Tá? Quando o fenol possui substituinte, deve-se determinar as posições para a hidroxila e para o substituinte. Então, quem vai ter prioridade vai ser a hidroxila, tá? Então, o carbono no qual a hidroxila está ligada vai ser o carbono 1, tá? Então, as posições devem ser as menores possíveis, né? Mas, nesse caso, quem você acha que deve ter prioridade na numeração? O substituinte ou o grupo funcional? Então, é o grupo funcional que tem prioridade, né? Então, o grupo funcional tem prioridade sobre o substituinte, então tem a menor posição, que é isso que eu mostrei aqui, né? Então, carbono 1, carbono 2. Assim, vai ficar 2-metil-hidroxibenzeno, tá? Ou 2-metilfenol, né? 2-metilfenol. Ou ortometilfenol, né? Seguindo esses princípios, como seria o nome dos compostos abaixo, né? Aqui, ó, carbono 1, 2, 3. Esse grupo aqui, etil, né? Olha lá, etil, né? Então, vai ficar 3 etil fenol. Ou 3 etil hidroxibenzeno, né? 3 etil hidroxibenzeno. Hidroxibenzeno, tá? Ou metaetilfenol, tá? Aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, esse grupo aqui, ó, 1, 2, 3, né? Então, é um grupo propil, né? Propil. Então, vai ficar 2 propilfenol ou 2 propil hidroxibenzeno, tá? Ou também ortopropilfenol, né? E aqui, gente, olha esse grupo aqui, quem é ele? Lembra? Ó, 1, 2, 3. É propil, né? Só que, ó, agora a ligação está no carbono 2 aqui. Esse grupo aqui se chama isopropil, né? Então, vai ficar 4 isopropilfenol, tá? Ou então, 4 isopropil hidroxi 4 isopropil hidroxibenzeno, né? Benzeno, tá?
Bom, o fenol foi o primeiro produto usado como antisséptico em cirurgias, em torno de 1867. O cirurgião era Joseph Lister, e daí o produto antisséptico bucal Listerine, que existe até hoje, né, gente? E essa substância ela é muito utilizada como agente corrosivo do peeling, né, justamente pela propriedade ácida que o fenol tem, tá? E eles podem ser neutralizados por bases, gerando sais e água. Outro exemplo importante dos fenóis no nosso dia a dia são os taninos. Vocês já ouviram falar dos taninos? Né? Os taninos estão presentes em plantas. E eles são usados no curtimento do couro, como antissépticos e também como cicatrizantes. Não sei se vocês já ouviram falar do barbatimão, que ele tem, né, uma característica assim, de amarrar, né, já perceberam isso no barbatimão? Ou já comeram banana verde, né? Que ela amarra na boca, assim, dá aquela sensação? É a presença dos taninos, tá? Então, aqui tem uma figura do barbatimão. Então, os taninos também são compostos por compostos fenólicos, tá? E outra propriedade importante dos fenóis é a oxidação. Então, eles se oxidam mais facilmente do que os álcoois, principalmente os orto e para de hidroxibenzeno, tá? Quando eles oxidam, eles ficam nessa forma aqui, ó. Tá vendo? Ó? O OH, tá vendo que diminui a quantidade de hidrogênio? Então, essa facilidade que eles têm de se oxidar, ela funciona como uma proteção. Por isso que ele é antioxidante, porque daí, como ele oxida mais fácil, ele evita a oxidação de outras substâncias que seriam mais importantes para a gente, por exemplo, nosso DNA ou alguma estrutura das nossas células, né? Então, daí eles teriam essa propriedade de proteção. Eles se oxidariam e evitariam que essa oxidação acontecesse nas nossas biomoléculas, tá? E com exceção da vitamina C, os antioxidantes naturais ou os sintéticos que são usados como conservantes também são fenóis. Então vejam que é uma classe de substância que está amplamente, né, presente no nosso dia a dia, né? Apesar da gente muitas vezes não ter essa percepção, essa consciência, né? Bom, e vamos falar agora da última classe de substância aqui, né? A última função do dia, né? Que é a função enol, tá? Veja que os enóis também têm o hidroxila, tá? É o grupo funcional hidroxila ligado a um carbono que realiza ligação dupla, tá? Então, vejam só, a gente viu que os álcoois têm a hidroxila ligada no carbono que só faz ligação simples. O fenol tem a hidroxila ligado num carbono no benzeno, né? A hidroxila ligada no benzeno. E agora o enol, que tem a hidroxila ligada num carbono que faz ligação dupla, tá? Então, isso aqui também faz com que esse tipo de molécula tenha propriedades diferentes dos álcoois e também dos fenóis, tá? Então, aqui a gente tem um outro grupo químico, né? Uma outra classe de substâncias, tá? São propriedades diferentes também, tá? Então, ó, os enóis possuem hidroxila ligada a carbono de ligação dupla. Da mesma maneira que os álcoois e fenóis, o grupo funcional dos enóis é a hidroxila. Então, por que é outra função? Porque tem propriedades diferentes, tá? Então, a principal característica dos enóis é a instabilidade, não são compostos estáveis, né? E eles se transformam espontaneamente e rapidamente, gerando outra classe de compostos que a gente ainda até vai estudar, né? Então, por exemplo, se você quiser comprar o etenol, olha lá, ó. Veja aqui a nomenclatura, né? Ligação carbono-carbono, são dois carbonos, é et. Tem ligação dupla, então é eten. E aqui, no caso, a função orgânica é álcool, então é etenol. Então, se você quiser comprar o etenol, você não consegue, porque se ele for produzido, imediatamente ele vai se transformar em outro composto, que é o etanol,
tá? Ou o acetaldeído, tá? Então, ele vai se transformar neste composto de outra função orgânica, que é o aldeído, tá? E esse tipo de transformação se chama tautomeria, tá? É um tipo de isomeria. Então, a rigor, as duas espécies estão em equilíbrio. Então, na verdade, existe um equilíbrio entre essas duas formas. Só que nesse caso aqui, a forma aldeído é muito mais estável, ela é muito mais estável. Então, a quantidade de etanol que teria num frasco dessa substância aqui seria ínfima, uma quantidade irrisória de etanol. Todo o equilíbrio estaria deslocado pro aldeído, tá? Então, você teria praticamente quase 100% de aldeído. Então, nesse caso aqui, não precisa indicar. Existem outros casos em que esse equilíbrio é mais, mais equilibrado, né? Então, você teria uma maior quantidade da forma enol também, né? As duas coexistindo ali. Mas é um equilíbrio químico, tá? Entre essas duas formas. Vejam que há mudança de posição de ligação de átomos aqui, né? Ó, esse hidrogênio não vai mais estar ligado nesse oxigênio, né? Ele vai estar ligado no carbono, né? Veja que houve mudança de posição desses átomos. Então, por isso que são isômeros, né? Um tipo de isomeria. E a nomenclatura dos enóis, né? A nomenclatura, ela segue a nomenclatura do padrão dos álcoois, só que a diferença é que a sua cadeia principal aqui, ela tem a ligação dupla, né? Então, o infixo vai ser en. Então, olha lá, ó, 2 carbonos, et, ligação dupla, en. Então, eten. É álcool, então, etenol. Precisa indicar a posição da hidroxila aqui? Não, porque ela só vai poder ficar no carbono 1, né? Agora, veja aqui, ó, butenol, né? Vamos numerar. 1, 2, 3, 4. A gente vai numerar daqui para lá para dar a menor posição possível para as funções, né? Então, ó, a ligação dupla ficou na posição 1 e a hidroxila ficou na posição 2, né? Então, vai ficar 1 buten 2 ol. Ou vai ficar but 1 em 2 ol. Nome esquisito, né, que fica. Então, 1 buten 2ol, o but 1 em 2ol. Aqui, ó, de que lado que a gente vai numerar, né? A nossa prioridade vai ser dar o menor número possível para as nossas funções aqui, né? Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Então, a sua cadeia principal tem 5 carbonos, então é pente. A gente tem ligação dupla, então é penten. Só que aí a ligação dupla está no carbono 2, então vai ficar pente 2 em. E a função, a hidroxila está também no carbono 2, né? Então vai ficar 2ol. E aí a gente ainda tem o substituinte aqui, então é 4-metil pente 2 em 2ol, tá? Ou 4-metil 2-penten 2ol, tá? Então, é importante perceber essa diferença, tá? Entre enol, fenol e álcool. Então, todos possuem hidroxila, mas as propriedades são muito diferentes entre si, tá, gente? Então, vamos fazer o resumão. O benzeno, ele tem uma proporção muito diferente de carbono e hidrogênio, né? Uma proporção 1:1. A estrutura ressonante do benzeno gerou muita discussão na comunidade científica. Então, essa estrutura ressonante é justamente aquilo que eu falei para vocês. Diferentes representações, mas é da mesma substância aqui, tá? É como se você esses elétrons que estão aqui, eles não estão fixos nessas posições, né? Eles estão em ressonância, eles estão deslocalizados. E aí o híbrido disso a gente representa dessa forma aqui, né? Também representa assim, ó.
com tracejadinho, vocês vão ver assim também, tá? Os fenóis têm hidroxila ligada ao benzeno, e eles têm caráter ácido, tá? Então, na presença de base, gera sal e água. O caráter ácido do fenol, né? Ele doa H+, né? Ácido de Bralstad-Lowry. Os fenóis são usados como produtos desinfetantes, eles são utilizados em produtos desinfetantes. E eles também têm propriedades antioxidantes, ou seja, eles se oxidam com facilidade. Então, daí eles protegem outras moléculas de sofrer oxidação, né? Porque daí eles consomem aqueles agentes que iam oxidar outras moléculas, tá? O álcool, fenol e enol têm o mesmo grupo funcional, que é a hidroxila, só que eles têm propriedades muito diferentes, então são classes de substâncias diferentes, tá? E a principal propriedade dos enóis é a instabilidade, então eles não são compostos estáveis e eles estão em equilíbrio, né, normalmente com uma outra forma, uma outra função orgânica, num equilíbrio que se chama aí tautomeria, tá? Então, é um tipo de isomeria, né? Você tem compostos isômeros que se interconvertem nesse equilíbrio, tá? Normalmente, esse equilíbrio é da forma enol para uma forma ceto, ou da forma enol para uma forma aldeído, tá? Os enóis se convertem rapidamente e espontaneamente em outras funções. Então, é isso aqui que eu falei, tá? Eles se convertem para aldeídos e cetonas. E esse processo de conversão é chamado tautomeria. Certo, pessoal? Bom, é isso. Tá bom, gente? Um abraço a todos vocês e até mais. Vou parar a gravação aqui. Tchau, gente.